ele sabe que existe. Ok? Existe. Estamos preparados para o contato, então. Estamos preparados para receber os nossos irmãos cósmicos e abrigá-los aqui em segurança, porque o planeta Terra é um planeta ideal para a gente receber visitantes. Então, vamos refazer a pergunta. Estamos preparados para ter contatos com os nossos iguais? Estamos preparados para tomar contato com outros seres humanos? Estamos preparados para receber outros seres humanos, tenham eles as diferenças que tenham? Sim. A aparência que tenha, sim. Nós mostramos isso no dia a dia. Então, se o planeta Terra tivesse um jornal cósmico, e nesse jornal cósmico aparecessem não as atitudes externas, mas os pensamentos e os sentimentos dos habitantes deste planeta, dos seres humanos deste planeta, o que será que sairia nesse jornal cósmico? Que nós entendemos as semelhanças, que nós entendemos as diferenças e que nós estamos preparados para receber qualquer tipo de ser, seja ele igual ou diferente, pense ele igual ou diferente, tenha ele a mesma opinião que a gente. Grupo até que sim, mas não é todo mundo. Eu nem sei se o grupo até que sim. Então. Eu nem sei se eu até que sim. Então vamos pensar ao contrário, vamos nos colocar no lugar de alguém que vai fazer uma visita. Antes de chegar ao local, eu faço uma pesquisa sobre aquele local. Eu quero saber qual é o tempo de viagem, eu quero saber o que eu vou fazer no local. E eu quero saber um pouco sobre a cultura, sobre a alimentação, sobre a interação entre os seres, onde eu vou ficar hospedado, o que essas pessoas fazem para se divertir. Se acontecer alguma coisa, como é que eu vou resolver os meus problemas? Será que tem um banco nessa cidade para onde eu vou? Será que tem um hospital nessa cidade, para essa cidade onde eu vou? E aí eu pego uma cidade qualquer, no mapa, faço assim e falo, vou para cá. Então eu abro o meu navegador e começo a olhar que naquela cidade tem seres muito diferentes entre si. Uns me receberiam bem, outros me receberiam muito mal. Afinal de contas, eu não sou da mesma cor que eles, eu não tenho a mesma aparência que eles, eu não falo a mesma língua que eles, eu não tenho as mesmas habilidades que eles. Eu tenho produtos de tecnologia extremamente mais avançados, ou eu não tenho produtos de tecnologia como os deles. E por tudo aquilo que eu vejo e por tudo aquilo que eu pesquiso, eu chego à conclusão de que eu não seria bem recebido. Porque eles, entre eles, não sabem se receber e não sabem se respeitar. Quando um pensa diferente do outro, num extremo, para acabar com a discussão, precisa se acabar com o mundo das vidas. Porque eu queria uma coisa e o outro não me deu. Ou porque ele tem uma coisa e eu não tenho. Então, já que não há solução, não há nem espaço para aqueles dois seres no mesmo tempo e no mesmo espaço, então um deles precisa deixar de existir. E aí, o contato pelo qual a gente espera, é claro que é com seres superiores, né? Ou vocês querem que venha o pior da escória cósmica para este planeta? É claro que a gente quer contato com seres superiores. É a mesma coisa que eu dizer aqui para vocês agora, que se eu fosse interessada em poder, eu preferia almoçar com o presidente do que almoçar com o subgerente da subseção de carimbo. Se eu fosse interessada em dinheiro, eu preferia almoçar com um magnata do que com alguém falido. No nosso caso, nós preferíamos ter convívio com alguém que tivesse informações, que pudesse nos passar conceitos, que pudesse nos passar meios e experiências muito boas e positivas, que nos dessem um norte, que soubessem um pouco mais do que a gente, não é? Ou a gente gostaria de ter contato com o pior? Não.
Agora, o que nós temos de tão interessante assim, nós, para mostrar para esse presidente, para mostrar para esse magnata, para mostrar para esses seres tão sábios, com quem a gente quer conviver? Que tipo de coisa nós estamos fazendo constantemente, como civilização e como humanidade, para ter direito a um contato com seres superiores como a gente gostaria? Buscando desenvolvimento. A gente está buscando desenvolvimento, mas quantos seres humanos existem nesse planeta? Quantos seres humanos estão buscando desenvolvimento? Para que haja um contato, nós precisamos de um contato oficial, um contato daqueles que é o sonho de qualquer grupo, de qualquer pessoa que sabe que eles existem, que eles aparecem individualmente, que eles se mostram e correm, que alguns vêm ou não. O que nós buscamos é um contato oficial, um contato que saia na mídia, um contato que saia no jornal, um contato que muita gente veja e que não haja possibilidade de discussão por parte da ciência, por parte da religião, por parte explicação de fenômeno meteorológico. Não é uma nave, é uma estação meteorológica. Não é uma nave, é uma nuvem. Não é uma nave, é um balão meteorológico, é uma estação, é um satélite, é uma estrela, Não, isso tudo não é. E a gente sabe que é. Mas tem sempre uma explicação que não é. Não, esse vídeo é manipulado, essa foto foi refeita. A sua experiência é alucinação. Você estava sonhando. Por que quando isso acontece não tem 20 mil pessoas juntas? Tem uma que está com uma câmera de celular e treme tanto que a imagem... Você não sabe o que ela está filmando, ela só filmou o retrovisor do carro. Nunca é o objeto. Então, o que a humanidade pretende é um contato oficial, é um contato visível, é um contato ilícito, é alguma coisa que fale assim, não existe possibilidade de alguém contestar, porque todo mundo viu, foi certificado, foi filmado, foi registrado, era de dia, eles desceram, apertaram a nossa mão e conversaram com a gente. Público. E foram no Jô Soares da entrevista. Esse é o tipo de contato que a gente quer. É isso que a gente quer ver. Eles desceram no aeroporto de Congonhas. Eles desceram no Galeão. Eles não desceram na montanha atrás do vale encantado, da pedra, daquele pessoal que fuma um negócio estranho. Eles desceram num local público, no meio de um parque, no Central Park, no dia 5 de julho. Bem, para que isso aconteça, é preciso que haja uma coletividade imaginando esta possibilidade. É preciso de uma demonstração real e verdadeira de envolvimento com o desenvolvimento. Envolvimento com o desenvolvimento. Compromisso. Compromisso de receptores. Compromisso de alguém que vai hospedar ou de alguém que vai receber e que pode fazer aquilo, que tem propriedade para receber. A nossa casa não está arrumada para receber visitas superiores. A nossa casa está arrumada para receber iguais ou piores, porque iguais a gente fala desculpa bagunça, desculpa qualquer coisa. E piores é o que tem para o momento. Somos ainda, está bem melhor do que o que você tem. Então, olha que legal. O que nós recebemos até agora foram visitas esporádicas, foram visitas dos piores, muitas visitas dos piores, muitas visitas esporádicas para assim, será que dá agora? Como se fossem batedores. Como chama isso, gente? São batedores mesmo. Abrir caminho, não apenas abrir caminho, mas pesquisadores do ambiente
para verificar se é possível, observadores, embaixadores, até embaixadores nós já recebemos, mas as autoridades nós não recebemos ainda. Oficialmente não. E quem recebeu as autoridades oficialmente também era autoridade e também era oficial. As autoridades, poucas autoridades que chegaram nos diversos tempos e nos diversos espaços geográficos, as autoridades que chegaram aqui, vindas de outros planetas, foram recebidas pelas autoridades deste planeta com propriedade para receber. Com propriedade para receber. Saibam que esta recepção que nós, esta vinda que nós esperamos e essa recepção que nós temos que fazer, ela precisa ser programada em termos gerais. Tudo o que nós estamos vendo é fruto do medo ainda. Da mesma maneira que a tecnologia preparou a entrada desse ciclo no que diz respeito à quinta dimensão, no que diz respeito ao contato com formas diferentes de tempo e de espaço, é necessário que a comunicação, que a própria tecnologia, que a arte, que os diversos tipos de discursos provoquem um apacentamento interno nas pessoas, porque nenhum ser superior vai se aproximar de um padrão de medo. E o que a gente está acostumado a ver como fonte de informação de massa é uma invasão e não uma visita. Tudo o que é preparado para o grande público, seja em termos de recursos audiovisuais, seja em termos de histórias registradas, seja em termos de contos, de relatos de uma pessoa para outra, do que eventualmente ocorreria, está voltado para invasão. Invasão está perto do amor? Não. Invasão está próxima do medo. Enquanto houver um sinal de medo, essa visita oficial dos seres superiores, ou até mesmo dos iguais, podemos imaginar que os iguais também, não ocorrerá. Você iria visitar um país, um estado, uma cidade, onde tem uma faixa assim? Quando você chegar aqui, sabemos que você é invasor. Você iria? Você iria? Passa nas televisões das casas deles e naquelas grandes telas deles, que a sua imagem é a imagem de um invasor. E ainda pintam você com chifres e com 20 braços, cores diferentes. Não, isso não vai acontecer. Esta visita desta forma, como é esperada, publicamente, vista por todo mundo, certificada, autenticada, não vai acontecer enquanto não houver a transformação de invasão para recepção. Primeiro ponto. É preciso que se acostume o cérebro e o pensamento coletivo para que isso seja uma recepção e não uma invasão. A mensagem da invasão pulsa do coração de cada ser que já se ligou a isso e emite uma mensagem: não quero invasores. Fora isso, o comportamento da coletividade é um comportamento agressivo entre seus iguais. É um comportamento agressivo com os menores e mais frágeis. É um comportamento agressivo com os diferentes. E não apenas diferentes entre si. Se aquele ser não é igual a um ser vegetal, o ser vegetal é diferente, então eu posso fazer o que eu quiser com ele. E saibam também que cada vez mais os seres vão se espelhar nesse comportamento, jogar este jogo. Alguns vegetais que nunca fizeram mal começarão a fazer. Alguns animais que nunca fizeram mal começarão a fazer. Alguns minerais que nunca fizeram mal
A água começa a fazer mal, o ar começa a fazer mal. Como resposta, para se integrar e se adaptar ao jogo. Este planeta, neste momento, é um planeta de combate entre espécies, entre individualizações e entre os iguais de uma mesma espécie. Assim, paralelamente ao desenvolvimento pessoal, à vontade, ao desejo de poucos, não interessa a quantidade. Um é suficiente. Um com verdadeiro propósito de desenvolvimento contribui e manda o sinal para o universo de que aquele planeta está trabalhando. Um só. Que este um seja você. Esta proposta de desenvolvimento pessoal, juntamente com a ideia que precisa se criar no coletivo de que é uma visita, possibilita sim as aparições e os contatos públicos. Por enquanto, o que acontece são os contatos dos piores, no ponto de vista deste planeta. Não é um ponto de vista cósmico nem universal. Mas não tem nada a oferecer. Precisam de elementos ainda deste planeta. Existem as visitas dos iguais e são muito frequentes, muitíssimo frequentes. Mas são visitas esporádicas e quando se acende a luz do medo, vão embora. Muito rapidamente também. E estamos falando de seres de outros planetas da terceira dimensão, especificamente. Alguns seres de outras dimensões poderiam se materializar nesta dimensão e colaborar muitíssimo com o crescimento e com o desenvolvimento, transmitindo informações e partilhando experiências. Mas esses já estão aqui. E vocês não os veem. É muito simples. Estão e não são vistos. Estão aqui e não são vistos. Estão aqui e não são vistos porque a sintonia ainda não aconteceu. E outros seres têm formas tão comuns que se mesclam com o próprio ambiente natural. E aí não são reconhecidos, é diferente de não são vistos. Não são reconhecidos. É possível passar por eles muitas vezes no meio do ambiente natural, no meio do ambiente urbano, e eles estão lá fisicamente tentando mimetizar com o ambiente. Seria bastante interessante que vocês começassem a prestar atenção no mundo à sua volta, porque muitos deles estão aqui e dão muita risada desses seus passeios sem observação. O contato que se espera é um contato de troca. Então seria muito interessante que os habitantes do planeta Terra começassem a pensar no que podem oferecer. Quando se recebe um visitante, normalmente se dá um presente a ele. Que tipo de presente vocês têm a oferecer? O que valorizam e o que poderiam doar, dar como presente em comparação ao que esperam receber? O que seria assim tão importante para vocês? E comecem a construir. E comecem a falar sobre isso. E comecem a tirar do consciente, do discurso e da massa coletiva a ideia do medo e a ideia da invasão. A questão da invasão é hoje o maior empecilho para a entrada coletiva de outros seres. As possibilidades já estão abertas, não existe nenhuma restrição, não existe nenhum obstáculo, não existe nenhuma autorização expressa de não visitar ou não frequentar o planeta Terra. Muito pelo contrário, é uma rota muitíssimo desejada, é uma rota de experiência, é uma rota muito curiosa, é um destino muito curioso,
prazeroso para os outros seres, porque aqui se tem condições onde se pode vivenciar uma gama muito grande, um espectro enorme de experiências. Diversidade. Diversidade é uma boa palavra. Então, por um lado, aprendam a valorizar e destaquem dentro de suas coisas o que lhes é precioso. O que lhes é precioso que poderia ser oferecido como presente. Segundo lugar, acabem com o medo e destruam o conceito de invasão. Primeiro, entre vocês. Suas portas estão sempre fechadas, suas janelas estão sempre fechadas, seus vidros estão sempre fechados, seus olhos estão sempre fechados. E seus corações, no final das contas, também acabam ficando sempre fechados. Vocês se acostumam com isso, se acostumam a passar pela desgraça, pela pobreza, pela miséria e simplesmente se fecham, passam. Isso não é comum, ou não deveria ser. Não apenas compartilhar, mas se identificar. Se identificar. Não é possível fazer nada por aquele ser que está jogado na rua? Você não tem nada para doar? Tem certeza que nem uma bênção, nem a emissão de uma energia, nem um pensamento de amor? Talvez fosse isso que mudasse a situação dele, e não uma casa inteira, uma alimentação inteira ou qualquer outra coisa. É possível fazer sempre alguma coisa. E aí se pensar na questão de como vocês se mostram fechados de uma forma ou de outra. Esse fechados de uma forma ou de outra reflete na mensagem que passam para o universo. Então, vão para o alto de uma montanha num dia onde todas as previsões dizem que se abrirá um portal e que eventualmente poderá acontecer um contato. Vão para o alto da montanha, fazem um círculo de fogo, colocam objetos para se eventualmente alguém aparecer e for lhes atacar. Colocam aqueles tubos para matar os animais que estão em volta de vocês. Não podem ser tocados e não podem ser agredidos. Não podem ser invadidos. Não podem ser contatados. Que tipo de contato vocês esperam? Esta é uma oportunidade, é um convite feito para que a partir de vocês, a partir de cada um aqui presente, a mudança comece a acontecer. Primeiro no nível mental, depois no nível de consciência e de ciência, para depois se estender ao coletivo. Não é necessário nenhum tipo de discurso, não é necessário nenhum tipo de campanha, não é necessário nenhum tipo de movimento para isso. É necessário que em seus corações e no coração de cada um próximo a vocês, esse assunto seja discutido. Você quer um contato? Esteja em contato. Você espera um contato? Esteja em contato. Esteja em contato. Esteja em contato com o planeta, esteja em contato com os seres do planeta, esteja em contato com os seres iguais a você, esteja em contato com os seres do universo. É bastante simples. Que cada um feche seus olhos agora e consiga imaginar-se num local de preferência, num local bonito, num local repleto de diversidade, de braços abertos, se propondo a um contato. Seja luz. Uma coisa importante.